Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isto, mas este livro causou profunda transformação no mundo ocidental. E quando ouvimos falar na influência do cristianismo na história, geralmente pensamos em igrejas e cultos e religiões. Mas existe uma pergunta que poucos fazem: como seria o mundo ocidental se o cristianismo nunca tivesse existido? A paz do Senhor, essa é a nossa série, A Igreja e a Política. Neste episódio, vamos viajar pela história para descobrir como os ensinamentos de Cristo ajudaram a mudar a civilização ocidental. Iniciamos pela dignidade humana. No mundo antigo, a vida humana não possuía o mesmo valor de hoje. No Império Romano, por exemplo, era comum o abandono de crianças indesejadas. Recém-nascidos poderiam ser deixados para morrer. Os deficientes frequentemente eram rejeitados. Os escravos eram tratados como propriedade e a sociedade era organizada em torno do poder e da posição social. Foi neste contexto que surgiu o cristianismo. Desde o início, os cristãos ensinaram que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ricos e pobres, homens, mulheres, judeus e gentios, livres e escravos, todos possuíam valor diante do Criador. Esta visão revolucionária começou a transformar lentamente a formação como as pessoas enxergavam a vida humana. Pela primeira vez, a dignidade das pessoas não estava baseado na sua riqueza, posição ou força, mas no fato de ser uma criatura de Deus. O cuidado com os pobres, viúvas e órfãos. Jesus ensinou que amar o próximo não era uma opção, era um mandamento. Os primeiros cristãos levaram este ensino muito a sério. Enquanto muitas sociedades antigas abandonavam os mais vulneráveis, a igreja organizava redes de ajuda. Viúvas recebiam assistências, órfãos eram acolhidos, famílias necessitadas eram sustentadas. Durante a epidemia que atingiu o Império Romano, muitos fugiram das cidades, mas os cristãos permaneceram para cuidar dos doentes. Historiadores afirmam que este testemunho contribuiu significativamente para o crescimento do cristianismo. As pessoas viam uma comunidade que colocava o amor em prática, não apenas em palavra, mas em ações. E o surgimento dos hospitais? Hoje consideramos os hospitais algo comum, mas essa realidade não existia como conhecemos atualmente. Os primeiros hospitais organizados surgiram em ambiente fortemente influenciado pelo cristianismo. A motivação era simples. Se Cristo cuidava dos enfermos, seus seguidores também deveriam cuidar. No século IV, líderes cristãos começaram a criar locais destinados ao tratamento de doentes, acolhimento dos pobres e assistências aos necessitados. Com o passar dos séculos, mosteiros e instituições cristãs se transformaram em centros de atendimento médico. A ideia de cuidar dos enfermos como um dever moral foi uma das grandes contribuições do cristianismo para a civilização moderna. E as universidades medievais? Muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que as universidades surgiram também em um ambiente profundamente influenciado pela igreja. Instituições como Bolonha, Paris, Oxford nasceram durante a Idade Média. Ao contrário do que muitos imaginam, diversos estudiosos cristãos acreditavam que o estudo da natureza
ajudava a compreender melhor a criação de Deus. A teologia, o direito, a filosofia e a medicina, todas essas passaram a ser desenvolvidas dentro das universidades medievais. A busca pelo conhecimento tornou-se parte importante da herança intelectual do cristianismo. E quando falamos da preservação do conhecimento pelos mosteiros, após a queda do Império Romano do Ocidente, grande parte da Europa mergulhou em instabilidade política e social. E foi neste período que mosteiros desempenharam um papel fundamental. Monges dedicavam suas vidas à oração, ao trabalho e ao estudo. Seus mosteiros copiavam cuidadosamente manuscritos antigos, textos bíblicos, obras filosóficas, livros de histórias, documentos jurídicos. Graças a esse trabalho paciente e silencioso, uma enorme quantidade de conhecimento foi preservado para gerações futuras. Muitos dos textos clássicos chegaram até nós, sobreviveram, porque foram copiados, protegidos nestes centros monásticos. Qual a influência cristã das leis na formação da nação europeia? À medida que o cristianismo se espalhou pela Europa, seus princípios começaram a influenciar as organizações da sociedade. A ideia de que o governante também está sujeito à lei, a valorização da justiça, a proteção dos mais vulneráveis, a importância da família, a responsabilidade moral das autoridades, esses conceitos foram gradualmente incorporados à cultura europeia. Naturalmente, houve erros, abusos e contradições ao longo da história, mas é impossível compreender a formação das nações ocidentais sem reconhecer a influência exercida pelos valores cristãos. Grande parte das bases morais e jurídicas do Ocidente foi construída dentro deste ambiente cultural. Ao observarmos a história, percebemos que o cristianismo fez muito mais do que construir templos. Ele ajudou a transformar a maneira como as pessoas enxergam a vida humana, inspirou o cuidado com os vulneráveis, contribuiu para o surgimento de hospitais, influenciou na criação de universidades, preservou o conhecimento durante período de crise e participou da formação moral e jurídica de diversas nações. Isso não significa que todos os cristãos sempre agiram corretamente, nem que a história da igreja seja perfeita, mas significa que os ensinamentos de Jesus deixaram marcas profundas na civilização. Talvez muitas das coisas que hoje consideramos naturais existem justamente porque em algum momento da história alguém decidiu levar a sério as palavras de Cristo. No próximo episódio vamos estudar a Reforma Protestante e descobrir como diferentes reformadores passaram a compreender a relação entre igreja e Estado e sociedade. Que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo. Eu sou o evangelista Jefferson Brasil.